Olá, meus queridos alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério Pisa, sou professor de matemática e também de conhecimentos bancários para concursos públicos desde 2007. Atualmente estou aqui diretamente de Araçatuba, onde realizei a gravação de um curso completo de matemática com aproximadamente 40 horas, conteúdo com os principais tópicos de todos os tópicos que caem em editais de concurso de nível médio e alguns de nível superior que versa sobre a matemática. E neste curso nós gravamos questões de 2015 e inclusive acrescentamos questões do ano de 2016. Ou seja, somos o curso mais completo e mais atualizado do Brasil nesse exato momento, porque nós temos questões do ano de 2016. Um curso completo onde eu procurei trabalhar dicas, macetes para esse curso aqui, para que você possa aprender a fazer questões de prova de forma muito mais rápida, sem precisar exagerar nas contas, tudo bem? Caso você deseja, acesse o site www.acertocursos.com.br e eu espero que você goste de todo esse trabalho que nós fizemos aqui em prol da sua aprovação. Maravilha? Vamos para a prova de 2015 de escrevente do TJ para que você obtenha uma degustação de como que é a minha didática, de como que é o curso e as principais dicas aí que a gente passou durante o curso, tá ok? Vamos que vamos? Prova do Fórum Escrevente 2015, temos lá a primeira questão dizendo assim: um determinado recipiente com 40% da sua capacidade total, preenchida com água, tem massa de 420 gramas. Quando a água preenche 75% de sua capacidade total, passa a ter massa de 610 gramas. A massa desse recipiente, quando totalmente vazio, é igual em gramas a quanto? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um primeiro recipiente aqui, e olha para esse recipiente vazio. Se eu te perguntar, ali tem um peso? Tem. Vazio, ele tem o peso do frasco. Vazio. Aí, eu coloco água aqui dentro, ó. Vou colocar água. Quanto de água? Eu coloquei aqui até atingir 40% da capacidade total. Quando eu coloquei essa água, o frasco está pesando o peso dele mais o peso da água, que vai dar quanto? 428 gramas. Aí, ele fez, quando a água preenche 75% de sua capacidade total, a massa passa a pesar 610 gramas. Então, eu vou pôr mais um pouco de água agora, ó. Vou colocar mais um pouco de água aqui, até completar exatamente quanto? 75% da capacidade total. E aí, esse frasco vai pesar quanto agora? Olha, vamos colocar do outro lado, ó. 75%. Esse frasco vai pesar quanto? Continua tendo o peso do frasco, mais o peso do líquido junto. Foi para quanto? 610 gramas. Agora ele me diz, a massa desse recipiente quando totalmente vazio. Então eu preciso tirar toda essa água aqui para saber quanto que ele pesa vazio. Olha, eu já possuo uma relação. Se eu pegar 75% menos 40%, eu vou saber que em 35% de água, ele vai pesar exatamente quanto? 610 menos 28, vamos lá, 610 menos 428, ó, vai dar 2, vai dar 8, vai dar 1, vai dar 182. Ou seja, em 35%, ele com a água e o peso do frasco, pesa 182 gramas. Quer dizer, em 40% ele deverá pesar quanto? Em 40% ele deverá pesar quanto? X. Vamos ver, ó. Vamos fazer a cruz. Ó, sinal da cruz, X igual. Quem está na cruz vai para o céu e quem está fora da cruz desce. Ó. Vou cortar porcentagem com porcentagem, tudo bem? Vou dividir 40 por 5 dá 8.
35 por 5 dá 7, divide em cima e embaixo. Agora eu tenho 8 vezes 182, vezes 8, 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 8, 64, mais 1, 65. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. E vou dividir por 7, olha lá. 2 vezes 7, 14, para 14 nada, baixo 5. 5 divide 7? Não, 0 na chave. Baixo 6, 56 dividido por 7 dá 8. 7 vezes 8, 56, para 56 nada. Ou seja, com 40%, ele deverá pesar quanto? 208 gramas. Ora, 208 gramas é o peso com 40%. Mas quanto que ele te passou? 428 gramas. Ou seja, porque aqui nos 428 tem o peso do frasco com a água. Agora, se eu pegar 428 gramas, que é o peso do líquido, mais o frasco, e tirar 208 gramas, que é o peso da água, vai me sobrar exatamente quanto? O peso do frasco vazio. Olha a pergunta, né? A massa desse recipiente, quando totalmente vazio, é de 220 gramas. Alternativa correta, letra C. Próxima questão na tela. Para a montagem de molduras, 3 barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem 1,5 metros, 2,4 metros e 3 metros, então o número máximo de barras de molduras quadradas que podem ser montadas com pedaços obtidos. A principal dica aqui, saber se é máximo divisor comum ou minimúltiplo comum. A dica é, para a montagem de molduras de 3 barras de alumínio, deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual. Máximo divisor comum. Anota as dicas. Vai ser problemas que trazem para você a mensagem de divisão em partes iguais. Ele falou, deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual. Outra dica de MDC, quando ele falar maior possível. Ele falou, sendo este o maior possível. E a terceira dica, quando ele falar sem sobra. Tá aí, as 3 dicas para identificar que é máximo divisor comum. Partes iguais, maior possível, sem sobra. Então ele precisa pegar essas barras de madeira e dividir em pedaços iguais no maior comprimento possível, sem sobrar nada. Máximo divisor comum. Agora, para eu fazer fatoração, com vírgula é horrível. Então, o que eu vou dizer? Eu vou tirar essa vírgula daqui, ó. Vou andar a vírgula para cá, uma casa. Deu 15. Mas se eu andei uma casa para cá, eu tenho que andar uma casa também para cá. Vai dar 24. E se eu andar uma casa nos 2, eu tenho que andar uma casa aqui no 3. Acrescento um 0, vira 30. Pronto. Máximo divisor comum, eu preciso dividir todos com o mesmo número. Dá para dividir por quanto aqui? Todos pelo mesmo número por 3, ó. Vira 10, 8 e 5. Quando que eu paro? Quando eu não consigo mais dividir ao mesmo tempo. É este caso, ó. 5, 8 e 10, não dá para escolher um número que divide os 3 ao mesmo tempo. Qual é o tamanho dos pedaços? Ó, os pedaços vão ser de 3 em 3 decímetro. Por quê? Era metro, se eu multipliquei por 10, eu passei para decímetro. Agora, quantos pedaços eu formei? Eu peguei 15 decímetros, cortei de 3 em 3, formei 5 pedaços. Peguei 24, cortei de 3 em 3, formei 8 pedaços. Peguei 30, cortei de 3 em 3, formei 10 pedaços. Qual o total de pedaços? 10 com 8, 18, com mais 5, 23 pedaços. Agora, o que ele quer fazer? Ele pegou os pedaços todos e ele quer o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos. Olha, tem 23 pedaços. Ele quer saber quantas molduras dá para fazer. Cada moldura quadrada vão quantos pedaços?
4. Então eu vou pegar 23 pedaços e vou dividir de 4 em 4. Eu vou fazer 5 molduras, ó. 4 vezes 5, 20, e sobram 3. Vai me dar 5 molduras e vão sobrar quantas barras? 3. E 3 barras não dá para fazer mais uma moldura quadrada. Portanto, alternativa correta, letra E, 5 molduras quadradas. Próxima questão na tela. Questão de número 3 diz: para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou 3/4 do estoque inicial e do insumo Q. Para fazer mais 300 unidades do produto P, vai utilizar a quantidade que restou do insumo Q e comprar a quantidade adicional necessária para a produção das 300 unidades, de modo que o estoque do insumo Q seja zerado após a produção desse lote. Nessas condições, deverá ser comprada do insumo Q uma quantidade que corresponde do estoque inicial. Ó, para fazer 200 unidades, ele usa quanto? 3/4. Então, vou colocar aqui, ó, 200 unidades, ele faz com 3/4 do estoque. Então, para fazer 300 unidades, quanto que ele vai utilizar de estoque? X. Vou fazer sinal da cruz, ó. X igual. Quem está na cruz, sobe. Sempre rezando. Quem está fora da cruz, desce. E agora? Olha, vamos fazer aqui primeiro, ó. 300 vezes 3, 900, dividido por 4, dividido por 200. Ai, professor, eu tenho uma fração dividido por outro número. Não se preocupe, vem junto comigo. Ó, 900 dividido por 4 e depois dividido por 200, a regrinha que se aprendeu na 4ª série. Quando você tem fração dividido por fração, você repete a primeira e inverte a segunda. Não era 200 sobre 1? Então inverte, vira 1 sobre 200. Troca a divisão por multiplicação. E agora, posso cortar esses dois zeros, ó. Sobrou o que em cima? 9 vezes 1, 9. Embaixo, 2 vezes 4, 8. Então, para fazer 200 unidades, ele gastava 3/4. Para fazer 300 unidades, ele vai utilizar quanto? 9/8. Então, ele vai precisar comprar 9/8? Não. Por que não? Porque para fazer as 300, ele vai usar o que sobrou das 200. Olha, o estoque tinha 3/4. Se ele, na verdade, tinha uma quantidade no estoque. Se ele já usou 3/4 para fazer 200, sobrou quanto? 1/4. Então, o que sobrou do estoque que ele vai usar para fazer as 300 unidades. Para fazer 300 unidades, ele precisa de 9/8. Mas ele quer saber quanto que ele vai precisar comprar. Se ele já tem 1/4, eu subtraio 1/4 daqui. O que sobrar é o que ele precisa comprar para inteirar. Não posso subtrair frações com denominadores diferentes. Então tem que tirar o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de 8 e 4, quem é? Dá por 2? Dá 2. Aqui 4. Por 2 ainda? Dá 1. Aqui dá 2. E por 2 dá 1. Então o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então vou pegar agora, ó, o mínimo múltiplo comum, divido aqui, ó, por 8 dá 1, multiplica em cima, 1 vezes 9 dá 9. 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1, 2. E 9 menos 2 vai dar exatamente 7 sobre 8. Ou seja, o que ele precisa comprar, 7/8. Vamos ler a questão? Ó, para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou 3/4 do estoque. Para fazer mais 300 unidades do produto P, vai utilizar a quantidade que restou do insumo. O que sobrou do estoque, se ele usou 3/4, sobrou 1/4. E comprar a quantidade adicional necessária para a produção das 300 unidades. De modo que o estoque do insumo Q seja zerado após a produção do lote. Não pode sobrar nada.
Nessas condições, deverá ser comprada do insumo Q uma quantidade correspondente a quanto? Olha, se eu sabia que para fazer 200 usava 3/4, para fazer 300 eu vi que precisa de 9/8 de produto. Aí, eu já usei a sobra do anterior, subtraio. Sobrou para eu comprar 7/8. Portanto, alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão na tela. Diz assim: em um laboratório, há 40 frascos contendo amostras de drogas distintas. Esses frascos estão numerados de 01 a 40, sendo que os frascos de numeração par estão posicionados na prateleira Q e os de numeração ímpar estão posicionados na prateleira R. Sabe-se que o volume em centímetros cúbicos de cada amostra é igual à soma dos algarismos do número de cada frasco. Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de frascos cujas amostras têm mais de 8 centímetros cúbicos. Então, primeira etapa vai ser eu separar os frascos nas prateleiras de número par e prateleira de número ímpar, né? Sendo que o par está na prateleira Q e ímpar na prateleira R. Então, prateleira Q, eu vou colocar os frascos pares. E na prateleira R, os frascos ímpares. Imagina o seguinte, você colocou a prateleira aqui e você tem vários remédios com rótulos. E nesses rótulos tem a numeração 01, 02, 03. Então, vou separar aqui os pares, ó, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40. Tá aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa na prateleira R, que são as prateleiras que contêm os ímpares. Então vamos lá. 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 e 39. Tá aí. Agora presta atenção, ó. Sabe-se que o volume em centímetros cúbicos de cada amostra é igual à soma dos algarismos do número de cada frasco. Então, por exemplo, se eu tenho um frasco de número 17, qual é o volume? É a soma dos algarismos. 7 mais 1, 8. Se eu tenho um frasco de número 14, qual é o volume? Soma os algarismos. 4 mais 1, 5. Então, o que ele quer? Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de frascos cujas amostras têm mais de 8 centímetros. Mais de 8 não é igual a 8. Então, eu tenho que buscar frascos que a soma dos algarismos dê mais que 8. O primeiro que eu acho é esse aqui, ó, 18. 8 mais 1, 9. Olha o outro aqui, 28. 8 com 2, 10. Olha o outro, 36, ó. 3 com 6, 9. 38, 8 com 3, 11. Maiores que 8. Quantos frascos eu encontrei aqui na prateleira aqui? 4. Agora vamos fazer com a ímpar? Ó, 0 e 9, soma os algarismos dá 9. É maior que 8. 19, 9 mais 1, 10. Maior que 8. 27, 7 com 2, 9. Maior que 8. 29, 9 com 2, 11. Maior que 8. 37, 7 com 3, 10. Maior que 8. E 39, 9 com 3, 12. É maior que 8. Quantos frascos tem na prateleira R? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o número de frascos da prateleira R é maior do que o número de frascos da prateleira Q. Logo, você pode colocar como alternativa correta a letra B. Maior na prateleira R do que na prateleira Q. O número de frascos na prateleira R é maior do que na prateleira Q.
Tá aí. Número de frascos da R é maior que na Q. 6 e aqui 4. Alternativa correta, então, letra B de bola. Vamos para mais uma questão tranquilinha. Diz, em um jardim, um canteiro de flores formado por 3 retângulos congruentes. Congruentes significa igual. Foi dividido em 5 regiões pelo segmento AB, conforme mostra a figura. Se AB mede 20 metros, então a área total do canteiro é em metros quadrados igual. A área total, ele quer toda a área desses quadrados aqui. Agora, o segmento AB está aqui, ó. Quanto que mede? Ele mede 20 metros. Olha, se ele falou para mim que as figuras são congruentes, essa é a palavra-chave. São iguais. Então, a medida que eu tenho desse ponto até esse, tem que ser exatamente a medida desse ponto em azul até o B. Se é 20 metros total, então aqui vale 10, aqui vale 10. Agora, aqui virou um triângulo retângulo, ó, cujo eu tenho um ângulo de 90 graus. Tenho a hipotenusa valendo 10. Quem é a hipotenusa? É quem está de frente para o ângulo. E tem um cateto valendo 6. Então, para eu saber a área, não é? Se AB mede 20 metros, então a área total do canteiro mede quanto? Em um jardim, um canteiro de flores formados por 3 retângulos congruentes foi dividido em 5 regiões pelo segmento AB. Tudo bem? Então presta atenção, não é quadrado, né? É um retângulo. Vou apagar aqui para a gente visualizar melhor, ó. Por isso que a gente não pode olhar para o desenho. O desenho parece um quadrado, mas não é. É um retângulo. Agora, a medida de A até B vale 20 metros. Mas se são retângulos iguais, então significa que essa medida do ponto A até esse ponto em vermelho vai ser exatamente igual à medida que eu pegar aqui desse ponto azul até o ponto B. Se o total é 20, eu dividi em 2 medidas, aqui vale 10, aqui vale 10. Virou o quê? Um triângulo retângulo. Olha lá, triângulo retângulo, tá aqui. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Para eu descobrir a área do retângulo você sabe que é a base vezes a altura. Eu tenho a base que é 6, mas falta a altura. E essa altura eu vou descobrir como? Pelo Pitágoras. Porque num triângulo retângulo, eu tenho esse lado que é 6, vale um cateto, esse outro cateto, e a hipotenusa, que é o vértice que está de frente para o ângulo de 90 graus, vale 10. Aí, antes de fazer a fórmula de Pitágoras, eu vou testar o terninho. Um terninho que eu falei para vocês decorarem nas aulas gravadas foi o 3, 4 e 5. Olha só, eu tenho um cateto valendo 6. Esse cateto valendo 6 só pode ser este cateto aqui, 3, multiplicado por 2, dá 6. Se eu multipliquei por 2 esse cateto, eu tenho que multiplicar por 2 a hipotenusa. 2 vezes 5, 10. Eu tenho um cateto valendo 6? Tenho. Tenho a hipotenusa valendo 10? Tenho. Então esse cateto aqui só pode ser o 4 vezes 2, que vai dar 8. Portanto, formei meu terninho. 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Bastou multiplicar por 2. Agora, se eu tenho a base valendo 6 e a altura valendo 8, eu descubro a área do retângulo. E a área do retângulo, ó, base vezes altura, 6 vezes 8, 48 o quê? Metros quadrados. São 3 retângulos, multiplica por 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. Vai dar 144 metros quadrados. Alternativa correta, D de dado. Já já voltamos para fechar essa última prova, ok? Até já!